oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam na mais pura paz, saúde com a família, todos bem, tudo nos seus devidos conformes. Bom, essa aula é de protagonismo juvenil, oitavo ano, segundo bimestre, e o tema é Minha Escola e Minha Família, o acompanhamento da vida escolar. Então, no caso, a gente vai falar do quanto é importante a família de vocês participar das atividades escolares de vocês, tá? Isso é super importante. Vamos lá. Então, ao final dessa aula, quais as habilidades que vocês vão ter que ter desenvolvido? Categorizar respostas e criar porcentagens, elaborar questionários de pesquisa, exercitar a linguagem oral, exercitar a linguagem visual por meio das artes plásticas, desenho, pintura e composição de imagens, tabular dados da pesquisa, gravar e editar vídeos. E esse quesito, gravar e editar vídeos, é super importante vocês se atentarem, por quê? Porque a tecnologia, ela tá fazendo parte da nossa vida ultimamente. Vocês estão vendo que nós, professores, estamos usando muito, né, essas tecnologias. No entanto, que tem 1 ano e meio que vocês estão tendo aula online, né? Esse aplicativo que eu estou falando com vocês, eu uso para gravar aula, uso para editar vídeo. Então, é interessante, é importante que vocês façam uso e comecem a aprimorar os conhecimentos nessas novas tecnologias, tá? Agora, a gente vai fazer algumas perguntas para nós mesmos, certo? E eu quero que você seja sincero, certo? Então, é um verdadeiro ou falso. Seja sincero, ok? A pergunta 1. Sua família participa ativamente das atividades da escola? Seu pai, sua mãe, seu responsável, aquele que é responsável por você, ele participa ativamente das suas atividades na escola e vai na reunião de pais, participa do conselho de escola, da PM, vai na escola, olha seu caderno, quando a gente liga, ele participa da, é, de tudo que a gente faz na escola. Sua família ajuda você nessas atividades? Eu quero que você seja sincero. Eu sei que alguns vão falar, ai, professora, minha mãe trabalha, meu pai trabalha, é complicado para eles. Bom, eu já passei por isso, já fui adolescente. Os meus pais não conseguiam participar de tudo. Eu entendia. Quando a minha mãe conseguia ir na escola, eu ficava muito feliz, né? Porque ela tava, assim, se preocupando comigo. Eu, assim, quando a minha mãe ia numa reunião de pais, nossa, eu ficava numa felicidade, eu ficava muito feliz, né? A gente se sente, assim, importante para os nossos pais. Porque, na verdade, em algumas séries, quando a gente é mais novo, a gente acaba tirando notas boas, não é nem por nós, é pra que os pais da gente se orgulhem daquilo que a gente está fazendo. É muito legal quando o professor, assim, fala bem dos nossos filhos. Eu sou mãe e quando um professor falava bem da minha filha, numa reunião de pais, eu ficava super feliz e era assim que a minha mãe se sentia também. Só que às vezes eu tirava notas boas para agradar o meu pai e a minha mãe, para que ele se sentisse orgulhoso, de mim, do que eu estava fazendo na escola. E eu acredito que vocês também pensem dessa forma, tá? Quando os pais vão na escola por um mérito de vocês, eu creio que, nossa, né, a gente pode pedir até o que quiser, né, pro pai e pra mãe. Agora eu quero que vocês respondam. Estudar não é importante? Para vocês é importante? Mesmo porque se você não estivesse estudando, você não saberia chegar até o oitavo ano e não saberia ler o que está escrito aqui.
né, você assinaria o seu nome com a digital. As pessoas que não têm instrução, que são analfabetas, elas assinam com o polegar. Elas colocam o polegar, né, carimbam o polegar na assinatura delas. Então, estudar é importante, certo? Para ter um bom trabalho, é necessário estudar? O que você acha? Bom, na minha área, eu preciso estudar. Dependendo do que você vai fazer, aliás, para tudo. Uns vão ter que estudar um pouco mais, outros vão ter que estudar, mas não tanto, certo? Mas para todas as áreas é importante você estudar, é necessário que você estude. Como que você vai saber aquilo que você vai trabalhar, o que você vai fazer, se você não estudar? Pode ser que você não estude português, matemática, ciências, história, mas você vai ter que estudar aquilo na qual você está se comprometendo a fazer. Ah, você é mecânico, vou ter que estudar sobre mecânica. Ah, você é manicure, você precisa estudar sobre as unhas, o melhor tipo de creme, o melhor alicate, você vai ter que estudar, certo? Ter um melhor desempenho na escola depende exclusivamente dos alunos? O que vocês acham? Eu acho que é uma via de mão dupla. Depende de mim, depende de vocês e também depende da sua família. Inclusive, na reunião de pais, nós pedimos muito para que os pais nos ajudassem nessa questão das atividades de vocês, que pegassem mais no pé de vocês. Porque eles estão aí mais próximo, né, no caso de vocês. Eu não tô. Eu cobro pela tecnologia. Mas o seu pai e sua mãe tá lá, ó, com o chinelo, com a cinta. Tô brincando, mas é importantíssimo que os pais ajudem a gente, certo? Mas não é só Claro que 50% vem do aluno, mas 25% é do professor e 25%, quer dizer, 25% não, 90%, 40% é dos pais, 50% do aluno e 10% do professor. Isso na minha visão, certo? Porque a escola quem faz também é vocês. O próximo slide. Agora a gente vai pôr a mão na massa. Esse questionário vai estar lá no Classroom, tá? E assim, eu quero que vocês façam uma entrevista com as pessoas que moram com vocês, tá? Se você teve aluno que falou assim pra mim, professora, eu não tenho caderno. Seja criativo, seja protagonista, faça um podcast, faça um vídeo, tá? Eu acho até mais fácil, mas não deixe de fazer, tá? Você vai fazer esse questionário, essa entrevista com as pessoas que moram com você, tá? Você vai perguntar sobre a escola, da importância da escola, no acompanhamento que o seu familiar tem com você. E você pode me mandar, tá? No privado aqui do WhatsApp. Aqui a gente está falando sobre as pesquisas. O que as pesquisas comprovam sobre esse assunto? Eu gosto muito de pesquisas porque a gente acaba entendendo melhor como que as pessoas estão se comportando diante de alguns assuntos. Então, vamos ler esse pedacinho aqui. Segundo a pesquisa de Maria Eulina Pessoa de Carvalho, do Centro de Educação da Universidade Federal do Pernambuco, é possível identificar 5 pontos de melhoria no processo de ensino-aprendizagem dos alunos a partir do maior envolvimento da família na educação. Olha só, quando a mãe, o pai ou o responsável se envolve na aprendizagem do aluno. Melhor desenvolvimento na leitura, porque a sua mãe fica ali, ó, em cima de você, a mãe, o pai, o responsável, fica ali em cima, vamos ler isso aqui, né? Em casa, né? Maior desenvolvimento da linguagem,
mais motivação para os estudos, que é aquilo que eu falei sobre a nota, né? Você acaba ficando mais interessado em estudar, porque às vezes não é nem tanto por você, pelos seus pais, né? Comportamentos pró-sociais e hábitos de qualidade no trabalho. Então você fala assim, ai, vou fazer para agradar meu pai, vou agradar minha mãe, se eu fizer isso, meu pai vai me dar aquilo, não vou ficar de castigo. E no final todo mundo sai ganhando, porque você aprende e não dá trabalho para o seu pai e para sua mãe na escola. Só que você tem que pensar o seguinte, que os seus pais, eles estão buscando o melhor para você. Eles estão buscando com que lá na frente você tenha bons êxitos na questão profissional da sua vida, né? Então, assim, os meus pais, eles nunca ficaram no meu pé para estudar, eu sempre gostei de estudar. E, assim, quando chegou lá no nono ano, que antigamente era a oitava série, eu já sabia o que queria fazer no ensino médio. A gente tinha o ensino médio profissionalizante e eu me formei em processamento de dados, que no caso é programação. Então, eu fiz o ensino médio integrado com processamento de dados. Com 17, 18 anos eu já tinha uma profissão. Eu sempre estava sempre à frente nessa questão dos estudos. Então, os meus pais nunca se preocuparam com isso. E na minha época de escola, a época que se reprovava muitos alunos. E eu nunca reprovei. E era bem difícil, era muito difícil. E não que agora não seja, mas hoje a gente tem algumas leis que a gente tem que ficar ali, né? Falando, vamos meu filho, vamos. E naquela época não tinha isso. Mas meus pais nunca se preocuparam com isso. Então, eu fazia porque era bom para mim, porque eu agradava os meus pais também, né? Então, vamos lá. De acordo com a pesquisa, fatores associados ao sucesso escolar. Então, ela está falando qual os fatores que é associado com o seu sucesso na escola. O levantamento, a classificação, análise dos estudos relacionados no Brasil, promovida pela Fundação Itaú de 2008, 70% é a parcela do desempenho escolar explicada por fatores familiares. Então, assim, ela fez um levantamento e classificou que 70% do desempenho escolar dos alunos também, como eu falei para vocês, a maior parte da parcela de vocês irem bem na escola é de vocês. Não é só minha e não é dos pais de vocês. A maior parcela é de vocês. Mas por quê? Porque a família tá ali junto. É uma via de mão tripla, na verdade. É a maior parte de vocês, depois vem uns 40% dos pais e 10% do professor. Claro que o professor tem que estar ali, tem que estar ajudando tudo, mas você tem que ter um interesse, você que tem que pensar assim, eu necessito de estudar. Eu preciso muito de ser alguma coisa lá na frente. Entende? Agora, bora pôr a mão na massa. Para iniciar essa atividade, convide os alunos a se organizarem para definir quem serão os entrevistados. O ideal é envolver, no caso, a coordenação pedagógica. Claro que eu vou deixar a equipe escolar avisada. Vocês vão entrevistar alguns professores nessa atividade. A coordenação, a professora Cláudia, que é a nossa coordenadora, tem o professor Elton, que vocês devem conhecer, tem o professor Marcos, tem a professora Ana Paula também, que são coordenadores, tá? A direção da escola, os professores, pois eles são profissionais que podem contribuir dando suas entrevistas. Além disso,
Os estudantes podem encontrar alguém do seu próprio bairro ou na internet. Então, assim, eu prefiro que vocês façam com os professores, porque de repente pode até ajudar vocês na matéria deles, né? Eles vendo o comprometimento que vocês têm, o engajamento que vocês têm, que isso conta para nós, vocês fazendo essa atividade, eles podem ver o que vocês estão interessados e dar uma notinha ali para vocês. Então, vamos lá. Qual que é a sugestão das questões? Depois que vocês escolherem quem vocês vão entrevistar, eu quero pelo menos 3, tá? Após a definição dos entrevistados, será o momento de elaborar as perguntas para a conversa. A seguir, há algumas sugestões de perguntas, mas é importante que os alunos elaborem outras questões. Então, assim, aqui tem 3 questões que vocês podem se nortear para fazer a entrevista. Mas eu quero que vocês criem mais perguntas, tá? O que você mais gostava de fazer na escola? Você ainda tem amigos da escola? Você tinha ajuda de alguém para realizar as tarefas escolares? Se sim, quem? Não esquece que é assim, é uma entrevista. Então, você vai chegar na entrevista e vai falar assim, meu nome é tal, eu vou entrevistar a professor tal, da matéria tal, e aí você começa a fazer a entrevista, certo? Não vai chegar assim, fazendo a pergunta, sem a gente saber com quem você está conversando, né? Ninguém vai ser adivinho. As orientações para vocês. Você vai filmar essas entrevistas para que em outro momento você produza um vídeo sobre o tema para apresentá-lo aos seus familiares, sensibilizando-os para o assunto. Então, assim, você pode gravar a entrevista ou você pode fazer o seguinte, pedir para a pessoa que você escolheu, por exemplo, um professor. O professor pode fazer um vídeo dele mesmo fazendo a entrevista, é uma sugestão também, tá? E depois você vai mostrar isso pro seu responsável, pro seu pai e pra sua mãe, certo? E eu quero que vocês me relatem como que foi. Faça um planejamento desta ação, descrevendo as etapas necessárias, como marcar a entrevista em um dia e um horário viável para o entrevistado e fora do horário de aula, tá? Então, você tem que combinar com esse professor, com o coordenador, que horário que ele pode te atender, que ele pode te dar essa entrevista. Eu creio que em 5 minutos vocês façam isso. Uma sugestão é você fazer isso com o seu tutor também, tá? Conversar com o seu tutor e eu tenho certeza que ele de pronto vai te ajudar. Depois da filmagem, edite as entrevistas para produzir a versão final do vídeo, que é aquilo que eu falei lá no início com vocês sobre gravação de vídeo, tá? O vídeo não pode ficar muito extenso. O ideal é que ele tenha no máximo 5 minutos de duração. Eu acho até muito. Acho que 1 minuto e meio, 2 é suficiente, tá? Após tudo pronto, você pode me enviar. Então, você vai me enviar pelo WhatsApp. Dessa vez eu vou deixar, tá? Porque é até mais fácil. E aqui é a referência, tá? De onde eu tirei a atividade. E tá tudo no caderno de vocês de protagonismo juvenil. Então, assim, gente, eu vou deixar essa tela também lá no grupo de vocês. E eu peço que vocês se atentem a fazer essas atividades, porque assim, tem muitos que não estão entregando. Isso é complicado, tá? Então, bora fazer as atividades. Vamos ter cuidado, vamos fazer as coisas direitinho para dar tudo certo, tá bom? Dúvidas, é só me chamar no privado. Eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. Até a próxima aula.